Gravando. Beleza. Então vamos lá. Começando aí a nossa, se não me engano, sexto encontro aqui do clube. Hoje com uma presença ilustre dessa grande amiga, Dani. Obrigado, Dani, mais uma vez por você estar aqui com a gente, por você ter aceitado, o Ed está chegando, por você ter aceitado o convite de falar para a gente um pouquinho desse tema que eu não consegui pensar em outra pessoa. Hoje, a Dani sabe disso, eu já falei isso para ela várias vezes e vou falar aqui para vocês. Quando eu penso em constelação familiar, o nome que me vem à cabeça é da Dani. Ela é, para mim, a referência hoje, a minha referência no assunto. Indico ela para todo mundo que fala do tema, que eu percebo que vai ser importante ali a constelação. E, Rubim, por que isso? Porque ela me ajudou a desenrolar um nó que eu não sei nem falar de quantos anos era esse nó. E, nossa, olha aqui, eu até arrepio de falar. A voz até engasga. E eu não imaginava que ia resolver da forma que eu consegui resolver, com um exercício aparentemente simples que a Dani me passou. E foi uma coisa assim, que, sabe, parece uma mágica, que o negócio fez assim, ó, e da noite para o dia aquela energia ruim não aparecia, não existia mais. Então, eu sou suspeito para falar porque eu vivi isso. E com a minha irmã também, porque ela já constelou a minha irmã também e tem esse... Então, dentro da minha família. Por isso que hoje ela é a minha referência no assunto. E aí, quando eu fiz o convite, ela aceitou para falar desse tema. A gente trabalha com dinheiro todos os dias, né? E eu já atendi diversas pessoas que não se sentem merecedoras, que tem uma crença, já comentei, se não me engano, com vocês, que eu atendi uma vez um cara que ele saía de 100 para 4 mil reais. O cara, para fazer alavancagem, ele já estava no mercado há quase não, 2 anos, mais de 2 anos. O cara era fera para fazer uma alavancagem, saía de 100 reais para 4 mil reais, assim, de acordo com ele, até com uma certa facilidade. Ele chegava nos 4 mil, ele quebrava os 4 mil, ele perdia os 3.900 do lucro e mais os 100 reais da banca dele. E aí a gente, quando eu fiz o alinhamento estratégico com ele, a gente entendeu e encontrou uma crença extremamente limitante. Eu vou puxar esse assunto aqui, depois eu vou pedir para a Dani explorar mais isso. Uma crença extremamente limitante que ele a vida inteira escutou os pais dele falando: a gente não precisa de muito para viver. Se a gente está no mercado, que a gente mexe com dinheiro todos os dias e que a gente tem as oportunidades de ganhos que a gente sabe que a gente tem com o mercado, você tem uma crença de que você não precisa de muito para viver, cara, você não vai crescer. Não tem como. É igual na minha família que o normal é tudo é difícil, dinheiro não vem fácil, é Olha sempre isso. assim. Vai anotando aí, Dani. Então, aí qual que era o objetivo desse cara com o mercado? Ter uma renda mais ou menos de 20 mil por mês. Aí ele falou assim: Rubim, só de pensar só de pensar eu ganhando 20 mil por mês, eu já arrepio todinho, porque o que vem na minha cabeça é o que vão pensar de mim. Então aí, a Dani vai poder falar e me corrigir se eu estiver errado, a gente pode ir no contexto até do pertencimento, que é uma das leis da constelação. Talvez ele pense assim: se eu me destacar, se eu ganhar 20 mil, se eu estiver ganhando muito, inconscientemente eu não pertenço a esse sistema. E não pertencer a esse sistema é uma coisa que não faz o menor sentido para mim. Então, é o que eu falei hoje. Eu até eu fiz uns stories hoje, não sei se vocês viram lá no meu Instagram. Às vezes, nós traders, o mercado não é só sentar na frente do gráfico e operar. Tem muita coisa por trás. Quanto mais a gente resolve o que está por trás, mais simples fica o processo de sentar na frente do gráfico e operar. E, às vezes, esses emaranhados refletem diretamente no nosso resultado, entende? E a gente precisa dar atenção para isso. Beleza? Bom, já falei demais e vou passar a bola agora para a Dani. Dani, isso faz sentido o que eu falei? O Gabriel já trouxe uma questão aí. Fala um pouquinho para a gente disso. E hoje o tema aqui, né, principal é a visão sistêmica com o dinheiro. Gente, essa aula está sendo gravada, mas escutem com muita atenção, façam perguntas, beleza? Vamos aproveitar ao máximo
a presença da Dani aqui, porque encontrar uma brecha na agenda dela não é uma coisa simples não, viu? Obrigada, Rubinho. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Para esse bate-papo. Não é uma aula, não. É um bate-papo. Vamos trocar figurinha. Né? Estou lisonjeada de falar para vocês que o pessoal que trabalha em bolsa, né, opera em bolsa, uma coisa bem bacana, acho bem interessante. Bem até diferente, né? Bem que os diferente. traders faziam. Bom, meu nome é Daniela, sou filha do José e da Alcione, formada em administração de empresa. Sou consteladora pela Ellinger Schuh no Brasil. Faço parte da primeira turma de pós-graduação em constelações familiares pela Ellinger também. Faço constelações organizacionais e estou nesse caminho. Também estou caminhando, né? Não sei se vocês já conhecem um pouco de constelação, mas vou falar. As constelações foram nomeadas pelo Bert Hellinger, um alemão, filósofo e terapeuta. E através da observação das dinâmicas familiares, ele percebeu que existiam 3 leis que permeavam todas as relações, não só as familiares. E são elas: a lei do pertencimento, o Rubinho falou um pouquinho aí, a lei da ordem e do equilíbrio. A lei do pertencimento: todas as pessoas têm o direito de pertencer a um sistema. Todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído. Se a gente deixa de lado alguém que fez alguma coisa que foi considerada má para aquele nosso sistema familiar, essa pessoa, em algum momento lá na frente, vai vir representada por uma outra que talvez não tenha nem conhecimento do que aconteceu, e a pessoa vai se sentir representando aquilo, até que tenha alguém nesse sistema que possa olhar para essa pessoa e incluí-la de volta. A lei da ordem: existe uma ordem de chegada aos sistemas, né? Os pais são maiores que os filhos, os irmãos, existe uma ordem também, primeiro, segundo e terceiro, eles estão em equivalência, mas existe a ordem de chegada. E quando a gente não está ocupando o nosso lugar, dificilmente a gente tem sucesso na vida. Muitas vezes, para poder salvar alguém ou cuidar de alguém, eu me sinto na obrigação de fazer algo. E aí eu saio do meu lugar ficando vago, eu fico pesada onde eu estou, não consigo realizar o que eu desejo, e assim as coisas não fluem na vida da gente. E a lei do equilíbrio, que é a lei entre o dar e o receber. É o dar e o tomar. Eu dou algo de bom para alguém, eu recebo algo de bom em troca. O mesmo vale para o contrário. Todas as relações existem um equilíbrio. A única relação que não existe equilíbrio, nunca vai existir, é a relação entre os pais e os filhos. Porque os pais são grandes e eles entregam para a gente tudo o que a gente precisa. A vida. A gente não precisa mais que isso. Ela é suficiente. Né? Ô Dani, posso fazer um parênteses nisso? Resumão do que seriam as constelações. Posso fazer um parênteses aí nessa última parte que você falou? Claro. Tem muitas pessoas que colocam a responsabilidade de muita coisa nas suas vidas aos pais. Porque meu pai e minha mãe... Meu pai não foi presente, minha mãe não foi presente, meu pai aquilo, minha mãe... Eu faço isso muito. Então já vai servir aí. E a gente acaba colocando essa responsabilidade nas costas dos pais. E, na verdade, a única obrigação, ou não sei se seria a palavra obrigação, os pais não têm, na verdade, obrigação nenhuma com a gente, não é isso? A não ser a questão da educação e da saúde, alguma coisa do gênero. Eles dão o que a gente precisa, que a gente tem de mais precioso, que é a vida. Uhum. Né? No momento de extrema doação, não importa quem ele seja ou o que ele tenha feito, no momento de extrema doação, ele se encontra com uma mulher. No momento não interessa como isso aconteceu, existe essa relação entre os dois. A mãe recebe aquela parte daquele homem, a mulher recebe a parte daquele homem e mora dentro do corpo dela por 9 meses, ou o tempo que está ali dentro. E ali, essa criança vai ser nutrida, vai ser alimentada e vai ser cuidada pelo corpo dessa mãe. E no momento do nascimento, essa mãe corre o risco de vida, porque o nascimento é um risco de vida para a mãe e para o bebê, para a vida, aquele serzinho que está vindo ali.
Isso é mais que suficiente, mas a gente recebe muito mais que isso. Recebemos a educação, recebemos a alimentação, recebemos muito, né? Presentes, Uhum. e muito mais até que a gente possa andar com as próprias pernas e seguir a nossa vida. Ou E seja, isso gente, é suficiente. só o fato da gente ter a nossa vida já é mais do que suficiente para que a gente ame e agradeça profundamente, seja grato profundamente aos nossos pais. A gente não precisa de mais nada, o resto é a gente que tem que construir, perfeito? É isso? Sim, isso mesmo. Legal. O ser humano ele tem aquela dualidade, né? Do bom e do ruim, do certo e do errado. Pensar, eles poderiam ter dito não e ter interrompido essa gestação. E aí a Uhum. gente estaria aqui, não teríamos Perfeito. as oportunidades que temos hoje. Então, essa questão de pai e Já mãe, foi suficiente. essa questão de pai e mãe ausente ou presente, né? Mas mais no caso do ausente, isso não me faz, porque muitas vezes a gente julga de forma até inconsciente, achando que a gente precisaria de mais. Mas eles já me deram tudo, o resto é mais por minha conta. Seria mais ou menos nesse sentido. Exatamente, é isso mesmo. E não tem como o tema que você pediu que eu falasse, né? O dinheiro na visão sistêmica, não tem como eu falar sobre o dinheiro sem falar de sucesso e fracasso. Sim. O primeiro sucesso que a gente tem na vida é o nascimento, né? Nascer é o nosso primeiro sucesso. Ganhamos a vida, estamos aqui, podemos escolher. Uhum. Esse já é. E esse é um dos primeiros êxitos. O Bert, ele coloca três êxitos que a gente tem que ter na vida. O primeiro é o nascimento, já estamos aqui. O segundo é tomar a nossa mãe. Como tomar a nossa mãe? Olhar para essa mulher comum, do jeito que ela é, e aceitar as coisas como elas são. É diferente de concordar. Não é concordar. Eu concordo e está tudo certo. Não, é receber do jeito que veio, com o que custou a ela, com as dificuldades que ela teve, dessa mulher comum que ela é e que chegou até mim. Eu sou muitas das coisas que ela filtrou para que essa vida chegasse até mim. Esse é o segundo êxito que o Bert coloca para nós. E o terceiro êxito é tomar o pai. O pai, ele representa, nas constelações familiares, o pai representa a força, o desbravar, o novo, o arriscar-se. A mãe, ela cuida, né? Se você pegar, ver um bebezinho ali, a criança está começando a andar, a mãe, se a criança tropeça, a mãe já corre, já criança, né? O pai é capaz que se a criança tropeça, fala isso, não faz de novo, porque senão vai machucar. Né? Então, essa é exatamente assim que funcionam essas duas energias, do pai e da mãe. E somos 100% nosso pai, 100% nossa mãe. Todas as informações que a gente precisa do nosso sistema familiar e do que nós temos de mais rico dentro da gente, que é toda essa história que a gente carrega de tudo que viveram antes de nós, está dentro da gente. É muito simples, né? Igual o Rubinho falou, um exercício que eu fiz com ele, muito simples, um bate-papo, né, Rubinho? Nossa Senhora, mas eu vou falar uma coisa. Consciência. Só de pensar eu arrepio inteirinho, não sei se dá para ver. A Foi. constelação familiar nada mais é do que uma postura diante da vida que a gente recebeu. Né? E quando falamos de sucesso, temos também que falar do fracasso. Né? Que existem os fracassos que estão ligados exatamente ao que o Rubinho falou agora há pouco, que é, por exemplo, eu não me sinto merecedor de ganhar dinheiro, né? Por fidelidade a alguma coisa que aconteceu no meu sistema familiar, alguém lá atrás viveu algo difícil em relação ao dinheiro, e para que eu possa pertencer ao meu sistema, isso é inconsciente, é um caminho do inconsciente da gente. Eu vou fazer o mesmo. Então, eu vou receber e vou deixar perder, igual essa situação que você colocou, desse rapaz que ia dos 100 aos 4.000, né? Uhum. Talvez por um merecimento, uma permissão do próprio sistema dele de não receber, né? Existem vários tipos de fracasso. Existem pessoas que fracassam por vingança. Aí vocês vão falar, nossa, mas quem que vai querer fracassar por vingança?
Mas se lascar por vingança, né? Seria mais ou menos isso. É, é uma maneira que a pessoa coloca, olha, tudo que eu recebi dos meus pais não foi suficiente. É pouco. Então, eu vou me vingar de vocês não dando certo. Caramba, que interessante Eu isso. tenho. Sim, isso é muito possível, né? Tem o fracasso por compensação, que quando algo acontece no nosso sistema, vamos supor, chegar em algum momento da vida, alguém ganhou um dinheiro, mas alguém foi prejudicado para que aquele dinheiro chegasse até o meu sistema. Então, em compensação a essa pessoa que foi prejudicada, eu também não me permito receber. Eu atendi uma constelação de uma pessoa que ela trabalha muito, ganha muito dinheiro e nunca tem dinheiro. Não E aí, para. quando colocou a constelação dela, apareceu uma situação de um avô dela que emprestava dinheiro para as pessoas. Ele era Eu agiota. conheço isso aí do meu lado. Então, Olha, emprestava dinheiro para as pessoas. E em uma situação específica, ele, né, foi cobrar um dinheiro que a pessoa estava devendo, se desentendeu com essa pessoa, eles brigaram, o avô estava armado e matou essa pessoa. E em função dessa situação, ela não se sentia merecedora de ter nenhum dinheiro, então ela recebia bastante, trabalha muito, recebia muito, mas o dinheiro não ficava com não ela. ficava. Honra a essa pessoa que foi morta pelo avô em função de uma dívida. E aí, quando ela incluiu essa pessoa no coração dela, sim, eu olho para você, eu sinto muito pelo que aconteceu e eu deixo essa história com quem é de direito. Essa história não é minha, eu faço algo de bom com a minha vida e eu honro ao que aconteceu lá atrás. É E aí, engraçado que você acha até que não acontece, que pode ser até invenção, qualquer coisa assim, mas na prática você vê que realmente acontece. Cara, é um negócio de Meu louco. amigo, é exatamente isso aí. Assim, Gabriel, alguns detalhes mudam, mas é exatamente isso porque que é assim, acontece. é constelação. Se eu tiver errado, Dani, me corrige. Constelação é visceral. Constelação não adianta você buscar explicações racionais, digamos assim. É o sentir, é o campo. E isso é muito inconsciente, porque isso está dentro das nossas entranhas, vamos chamar assim, porque tá na nossa origem, cara. É ligação de pai, mãe e de tudo que vem antes dele, dos avós, dos dois lados e por aí vai. A gente carrega, isso é genético, né? Do mesma forma que a gente carrega o DNA, a gente carrega toda a história dos nossos ancestrais. E às vezes o sucesso ou o fracasso, como a Dani está falando, está diretamente ligado a algo que aconteceu lá atrás, que foi o meu caso, que a Dani me ajudou com esse exercício a desatar esse nó que, ó, não sei nem falar há quanto tempo, mas é um trem absurdo, cara. E quando você traz isso, quando você inclui isso no teu sistema, quando você passa a olhar para isso com carinho, com amor, que, né, das coisas que a constelação fala muito também, as 5 leis do amor e tal, quando a gente olha dessa forma, é impressionante do jeito que as coisas acontecem. Entende? as constelações familiares, elas têm o propósito de mostrar situações que foram, às vezes, esquecidas no nosso sistema em função de uma dor. E aí, muitas vezes, a gente julga, né, aquilo que aconteceu lá atrás e, às vezes, sabendo da história, como chegou até nós, você julga e acaba tendo um ponto de vista daquela situação. E, na verdade, é muito mais amplo do que aquilo que chegou até nós. Uhum. Todos os movimentos feitos dentro dos sistemas, eles são feitos por amor, para compensar algo em algum lugar. Então, olhar com esse olhar de aceitação, né? De se render à vida que chegou até você como chegou, já traz uma leveza muito grande e você se libera para a sua própria vida. Né? Concordar com as esferas faz com que a nossa base fique estável, com essas esferas das relações que vieram antes de nós. Vocês têm alguma pergunta, gente? Vocês podem me interromper, viu? Porque senão começa a falar, não paro mais. Tá Boa show. noite.
Ainda não. Não. Então vamos falar sobre o dinheiro, né? Boa Dinheiro noite. é aquilo que... Junei. Oi? O Junei levantou a mão aqui, Dana. Acho que ele quer perguntar alguma coisa. Aí tem uma pergunta do bate-papo aqui também, que o Robson fez. Depois que o Junei perguntar, eu leio aqui a do bate-papo. Junei, pode falar. Pode falar, Rubim? Pode? É que deu uma travada aqui no celular agora. Boa noite, Daniela. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Sou o Junei, moro em Barra do Garça. Tudo jóia. Eu sou casado e tenho 2 filhos. No início do ano eu fiz a constelação com minha constelação familiar, né? A gente estava com alguns problemas em casa, minha esposa estava gestando meu segundo filho e a gente resolveu fazer a constelação. Eu fiz primeiro do que ela. Ela fez 1 mês depois que eu fiz. Na verdade, ela queria uma resposta para ela na minha constelação. E não teve. Mas, assim, a constelação que eu fiz me ajudou bastante a compreender a situação que estava acontecendo em casa. Tanto que eu vejo, da minha parte, que eu melhorei bastante, a nossa relação em casa melhorou bastante depois que a gente fez essa constelação. E na constelação dela, eu acredito que ela também não encontrou a resposta que ela queria, mas na constelação dela, depois ela me contando, ela fala que o meu segundo filho, eu tive muitas desavenças com ele no passado, em outras vidas, outras energias, não sei como é que diz isso. Eu tive muitas desavenças com ele. Em outras vidas, eu tive mais de 7 vidas com ele anteriormente. Ele já veio meu irmão, ele já veio meu amigo. Eu já matei ele em outra vida, porque dizendo a consteladora, né? Porque eu não queria cuidar, ele era deficiente físico, eu não queria cuidar dele nessa vida, entendeu? Eu peguei e matei ele nessa outra vida. Então, e nessa, né, minha esposa é gestante disso. E a consteladora falou que nessa vida meu filho estava vindo para cobrar o que tinha acontecido no passado de mim. Só que ela fez alguma coisa, tipo assim, mudou o pensamento dele, porque ele nem queria vir ao mundo no início. Ela, tipo assim, conversou na energia dele, falando que eu ia ser diferente, não ia ser como no passado, que dessa vez eu vim para cuidar dele. Tipo assim, conversou para ele vir ao mundo tranquilo, vir calmo, bem, né? E aí, assim, eu penso que no futuro, hoje tá tranquilo, tá pequeno, tá tudo, mas e no futuro? Depois, quando ele estiver na adolescência, será que ele não vai vir para dar um problema, criar desavença comigo futuramente? Não sei, né? Mas na constelação dela, fala que em outra vida, em outras vidas eu era rico, em todas as minhas outras vidas eu era muito rico. Eu sempre tive muito dinheiro em outras vidas. E eu acho que é isso que nunca me fez desistir do mercado, porque hoje eu não tenho muito dinheiro, mas eu não vou desistir porque eu quero ter, entendeu? Então, assim, se em outras vidas eu tive muito dinheiro, por que nessa eu não posso ter muito dinheiro também? Fica o X da questão aí, por quê? Então, Junei, toda a resposta que você precisa para essa pergunta que você me fez, na verdade, está dentro de você. Você me fala muito sobre filtros que você acredita que já estão prontos para você. E eu vou te dizer, existe uma vida nova nas suas mãos, que é o seu filho. E com essa vida, você pode entregar como você quiser. Deixa para trás tudo que viveu lá atrás, que você acredita que viveu em outras vidas. O que você tem agora é a vida de agora. E com a vida de agora, que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Com essa vida que você tem agora, o que é que você quer entregar para esse filho? Eu quero entregar tudo bom para ele, eu quero dar uma vida bem para ele. Eu quero que ele cresça forte, saudável, feliz, que não falte nada para ele. Eu quero ver ele feliz, eu quero ver ele sempre alegre, sorridente. E para você entregar isso a ele, você só precisa olhar para a sua relação com seu pai e com a sua mãe. E se render à vida como chegou até você. E se render é curvar a cabeça
estender suas mãos e dizer sim, eu aceito, com o que custou a vocês e o que custa a mim hoje. E eu vou fazer algo de bom com essa vida que eu recebi. Eu honro vocês dois fazendo algo de bom com a minha vida. E você chega perto do equilíbrio na relação com seus pais quando você tem um filho, quando você tem a oportunidade de vivenciar esse amor. Sensacional, hein? Entendi. Nunca ouvi isso na minha vida. Diferente, viu? Gabriel, pensa se essa é a primeira vez. Qual foi a primeira vez que você fez? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Nem lembro, viu? Então, essa pode ser uma oportunidade de fazer. Não, igual filme. Meu pai que gosta de ver uns filmes assim, mais ou menos. Ele gosta desse tipo de conteúdo. Então, o dinheiro, gente, o dinheiro ele tem vida. Ele é um campo de memória. Ele traz com ele memória. O dinheiro ele não foi feito para ficar guardado debaixo do colchão, para ficar escondido. Ele está a serviço de algo. Ele vem, né? Ele concentra ou demonstra para nós o resultado das nossas trocas entre o dar algo e o tomar algo. Eu dou o meu trabalho e eu recebo algo em troca, que é o dinheiro. Então, o Bert coloca sempre que ele traz, assim, para as constelações, ele traz muita informação de como esse dinheiro chegou até a família. Por isso a gente fala que o dinheiro tem memória, né? E como ele chegou à família ou à pessoa. E essa compreensão sistêmica dessa questão, a gente pode perceber quando a gente coloca, de fato, uma constelação e o dinheiro tem, de fato, uma alma. Ele tem um campo de memória e traz essas informações como essa constelação que eu contei a vocês. O caso dessa moça, né? E, assim, o Bert, ele até provoca muito a gente nessa questão quando você vai pensar na relação com o dinheiro, porque ele coloca, né, para a gente pensar, para você verificar quem serve mais à vida, né? Os ricos ou os pobres? E você parar um minutinho para pensar, quem está mais a serviço da vida, os ricos ou os pobres, talvez venha alguma informação para vocês. Ô, Dani, o que ele entende como servir a vida? Servir a vida, eu estou a serviço de algo. Quando eu estou a serviço de algo, eu estou disponível para algo. Servir a vida, trabalhar, entregar algo para a sociedade. Entendi. É porque, para mim, é uma dualidade. Depende do ponto de vista, o rico e o pobre. É desafiador encontrar uma resposta. Sim, por isso o Bert sempre colocava essas questões para justamente gerar esse desconforto, né? Muita gente que fala, fulano é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. E outros são tão ricos que não tem nada. Então, aí que está. Essa dualidade mesmo. Exatamente. É aí que entra a entrega do que eu vou entregar. Eu entrego com o coração, eu recebo algo de bom de volta. Fora isso, eu estou vivendo naqueles fracassos que eu comentei. Para pertencer, para me vingar de algo, né? Não me sinto merecedor por algo que aconteceu, por compensação a algo no meu sistema, e assim, não existe o 1 mais 1, não é 2 na constelação. 1 mais 1 pode ser várias coisas, né? Porque cada um traz uma história dentro de si. Cada um traz uma informação diante de todos que vieram antes. Eu trago muito dos que vieram antes de mim, você traz muito dos que vieram antes de você, Rubinho. E tudo que fazemos hoje, por amor a esses que vieram antes, e pelas histórias sofridas e pelas dores que eles viveram, a gente faz o que faz hoje para pertencer. E aí a gente entra na boa e na má consciência, né? A boa consciência é aquela coisa assim, eu vou fazer como todos fizeram, porque assim eu pertenço. E aí eu fico tranquilo, mas eu ajo com inocência. É que pode ser o que estava acontecendo com o cara que eu falei lá, que eu atendi. Ele agia de forma inconsciente, que era o quê? Perder o dinheiro. Por quê?
para a realidade dele, 4.000 já era muito. E se a gente precisa de pouco para viver, eu estou com 4, ainda estou querendo ganhar mais do que esses 4, eu passo a não ser mais pertencente àquele sistema. Então é melhor eu me livrar disso. Só que isso é inconsciente. Exatamente. Eu me obrigo a repetir histórias para continuar pertencendo. E assim eu ajo na inocência. Na inocência do meu sistema. Tem algo ali que tem que ser visto, algo deve ser honrado ou incluído, mas eu me escolho continuar ali na boa consciência. E existe a má consciência. A má consciência é quando eu sei o que eu tenho que fazer para fazer diferente. Eu reconheço que eu tenho a capacidade para fazer determinada coisa, eu posso fazer aquilo. E como eu ajo na má consciência? Eu olho para trás para tudo que eu recebi, honro e agradeço e sigo adiante. E peço permissão a todos os que vieram antes de mim para que eles me abençoem, para que eu faça um pouquinho diferente. Diferente. Bacana. E isso Né? já muda todo o contexto. Exatamente. O Dani, Exatamente. o Robson perguntou aqui no bate-papo, na verdade não foi nenhuma pergunta, mas ele colocou assim, ó, estou vivendo isso pelo fato de que na religião ele faz um trabalho, eu não lembro mais a cidade que ele está, Robson, se você quiser falar aí, mas um trabalho voluntário com a religião dele, de que na religião o povo acredita que o dinheiro é a raiz de todos os males. Entra aquela questão da crença religiosa, né? E no caso dele, que é extremamente Vale do Jequitinhonha que ele está, no caso dele, que é extremamente ligado à religião, que ele está lá fazendo, como missionário, digamos assim, né? Fazendo esse trabalho e tem todo esse contexto inserido. Como que é para a constelação olhar para isso? Que de repente, qual seria talvez um caminho para ele conseguir, ainda assim, servir a religião, mas ao mesmo tempo prosperar, né? Financeiramente falando. Sim, se nós formos olhar, né? Nós aqui no Brasil fomos colonizados, aqui viviam muitos índios, né? Somos todos descendentes desses e dos que colonizaram e dos imigrantes que vieram também. Então somos um povo muito misto. Mas vamos pensar lá na época que os europeus chegaram aqui, né? Os portugueses chegaram. Eles chegaram tomando a terra dos negros, dos índios, né? Uhum. E eles eram os negros para servirem de escravo. E antigamente vendia-se as pessoas custavam dinheiro. Então, quando em muitas religiões, quando se coloca que olha, o dinheiro é a fonte de todos os males. Cuidado, ele pode fazer mal para você também. É justamente em função dessa história toda que nós trazemos dentro do nosso inconsciente, dos que viveram lá atrás e podem ter vivido situações difíceis de terem sido vendidos ou comprados, né? Ou então de terem sido um grande fazendeiro e ter comprado essas pessoas e vendido, e como se tratavam os escravos e os índios naquela época, né, como um objeto, em função de todas essas dores vividas ali, eu trago essa informação. O dinheiro não é uma coisa boa. Ele causa dor. Entendi. E aí, o caminho talvez seria, então, entender o que você falou agora há pouco. Isso não é BO meu, digamos assim. Eu honro o meu antepassado, eu entendo tudo que aconteceu, mas eu peço permissão para fazer um pouquinho diferente. Seria mais ou menos essa linha de raciocínio? Exatamente. E mesmo Eu olho para todas essas vidas, mesmo não sabendo o que aconteceu com elas. Eu honro e agradeço a tudo que aconteceu com eles, pelo preço que custou a eles, por tudo que foi difícil que eles viveram, para que essa vida chegasse a mim mais leve. Show. E trazendo toda essa informação comigo e eles aqui dentro do meu coração, eu sigo a vida, porque eu sou parte deles e dessa dor que eles viveram.
Sensacional. Mesmo ele convivendo com pessoas que acreditam nisso por conta da religião, é possível ele, no silêncio dele, trabalhar dessa forma, fazer esse exercício, digamos assim, e independente do que os outros falem, ele por si só prosperar e ter essa tranquilidade. Faz sentido? É isso o caminho? Exatamente. Ó, ele colocou uma outra coisa aqui, ó. Ou seja, entendendo o passado e sou grato por tudo, mas tenho uma vida a seguir. Ele colocou assim, é isso. Exatamente. Olha aí, Robson, fica a dica, Ele viu? olha para a vida dele, quando eu olho para a minha vida, eu olho para a minha vida com a força e a coragem de todos que vieram antes, todos que estão aqui atrás. E é isso que me faz seguir o caminho. Simples. É um movimento muito simples. E ele não está na razão, ele não está no entendimento, ele está na compreensão, ele está aqui dentro do coração. E é muito louco quando... gente, eu arrepio inteirinho. Estou falando isso toda hora, porque eu lembro do que aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Olha, ele colocou aqui, o coração chegou a errar as batidas. Ele colocou ali no bate-papo. É muito louco, porque é um movimento realmente muito sutil, mas você sente quando... É como se fosse uma engrenagem que está rodando meio... Sabe quando você está dando aqueles trancos? E é um movimento muito sutil que faz essa engrenagem começar a rodar de uma forma fluida. E você sente, não dá para explicar. Você sente mais leve também. Nossa senhora, é absurdo. O dia que eu Faz mandei mais mensagem para a sentido. Dani, falando, Dani, eu estou sentindo isso. Eu tive dificuldade de explicar para ela o que eu estava sentindo depois do exercício que ela me pediu para fazer. Mas eu só sentia que tinha acabado. Não dá para explicar, é louco demais isso. Eu só sentia que estava tudo bem, que tinha acabado e que não precisava mais me preocupar e nem pensar naquilo. Então é como se a engrenagem ela entrasse e começasse a... Ela encaixou e ela está rodando de uma forma fluida, leve. Parece que lá dentro estava todo mundo gritando, nada, todo mundo ficou silêncio e falou assim, realmente, agora você entendeu. Exatamente isso, Gabriel. É exatamente esse movimento. E é muito interessante isso. Muito interessante. Vou contar então vou ilustrar, gosto muito de histórias, eu estou fazendo a formação em contoterapia, então vou contar uma historinha aqui para vocês. Show! Tá bom? Ouçam essa historinha com o ouvidinho aí do coração, né? Que ela vai conversar aí com todo esse sistema que vem aí de vocês. O rio, ele nasce lá no alto da montanha. E aí, quando ele está lá em cima na montanha, brota aquela água do meio da terra e ele começa a descer a montanha e o caminho dele é desaguar no mar. De todos os rios, é desaguar no mar. E aí ele começa a descer e encontra um povoado. E aí, naquele povoado, ele entrega a água, né? Ele está trazendo aquela água, aquela vida. E ele entrega aquilo àquele povoado. E carrega com ele alguma coisa daquele povoado. Às vezes as pessoas podem contaminar aquela água, né? Podem não cuidar muito bem daquilo, mas ele segue o caminho dele. E ele chega num outro povoado. E nesse outro povoado, aquelas pessoas vão receber o que já passou por aquele povoado anterior, né? Só que chega um ponto que o rio ele não pode falar assim, aquele povoado ali eu não gosto, não, acho que eu vou pular ele e vou para o próximo. Isso não existe. Ele vai seguir esse fluxo da vida. E a mesma coisa acontece dentro da família da gente. Você vem trazendo, vem vindo aquelas informações de todos que vieram antes, e assim seguindo para que você chegue aonde? Deságue no mar. Né? E ali quanto espaço e quantas possibilidades. Sensacional. Cada um internaliza do seu jeito e faz a sua leitura. Mas é um retrato da vida. Sensacional. Exatamente. Essa história ilustra o que acontece dentro do fluxo do amor dentro do nosso sistema. É igual o filme O Poço. Já ouviu falar nesse filme? Uhum. Daniela? Mas não assisti. Já. É mais ou menos assim. É um poço, tem
Tipo assim, a comida vem de cima para baixo. E as pessoas que estão em cima comem primeiro que estão embaixo. Então, o que vai chegar lá no final é só o resto, entendeu? Tipo, vai sobrando o que ninguém tá vendo que tá lá embaixo. Todo mundo só come, só pensa em comer, só em comer, só em comer. Chega lá embaixo só o resto, não tem nada. Quem tá lá no final não come nada. Entendi. Show Você de pode bola. olhar dessa maneira também, mas pode olhar dessa outra, né? Uhum. Porque a vida que chega até nós, ela vem fluida através de muitas histórias, de muitos contextos, de muitas dores e muitos sucessos. E nós somos essas dores, esses fracassos, esses sucessos, essas alegrias. E a gente estar aqui hoje é porque alguém disse sim para a nossa vida, e isso é suficiente para nós, né? Estamos vivos e temos possibilidades. Como eu vou encarar essas possibilidades daqui adiante? Basta eu olhar para o meu pai e para minha mãe e concordar com a vida que chegou até mim do jeito que ela chegou. Perfeito. Perfeito. Tá fazendo sentido aí, pessoal? É demais. Show de bola. Muito bom. Bacana demais. Alguém tem alguma pergunta para fazer aí do que a Dani falou até agora? Ou tá tudo tranquilo aí? Tá só assimilando? É muita coisa para processar, tá devagar ainda. Então eu vou dar um conselho. Não processa. Só sente. Deixa que todas essas informações cheguem até você e vocês sintam elas. Pode ser que agora não faça sentido ou agora gere um incômodo. Mas pode ser que daqui 2, 3 dias, uma semana, um mês, talvez um ano, você se lembre desse bate-papo e fale, nossa, isso agora faz sentido para mim. Porque verdade. levam tempo. Elas são simples, mas elas levam tempo. Elas têm o tempo delas. Né? Da mesma maneira que eu falei dos fracassos, existe também aquelas situações, eu assisti uma constelação uma vez de uma empresa e ela pagava muito além do mercado para os colaboradores. Né? E chegou a um ponto em que os colaboradores, os líderes, eles começaram a adoecer. E aí foi se observando que eles adoeciam pelo mesmo, uma doença muito, muito parecida uns com os outros. Né? E quando colocou-se isso na constelação, percebeu que a empresa pagar a mais do que aquele trabalho que eles entregavam, eles já entravam naquele cargo de uma maneira pesada. Então, eles recebiam esse dinheiro com um peso além do que era para ser recebido. Então, eles adoeciam por não conseguir entregar o que valia o trabalho deles. Né? Então, justamente, dentro da consciência ali, né, do nível de consciência daquela organização, daquela empresa, pagar a mais faria com que eu tivesse um melhor resultado dos meus colaboradores. E não era isso que acontecia. Aí né? talvez... O equilíbrio entre o dar e o tomar, ele é muito importante. Eu dou algo, eu entrego o meu trabalho e eu recebo algo de volta. E é o dinheiro. E aí pesava provavelmente no dar e receber. Exatamente. Eles já recebiam esse dinheiro com um peso além, porque eles não entregavam tudo que recebiam. Uhum. Nossa, e aí esse peso vai se acumulando até que para que aquilo equilibre, eles adoeciam, né? E assim, com a doença, eles se afastavam e existia um equilíbrio ali. Ô Dani, o caso do merecimento aqui dentro do mercado pode entrar nesse contexto, então, porque é como se o mercado fosse, entre aspas, tá? Só para entender, a empresa que ela dá, ou seja, o mercado ele está ali como se fosse um balde para você tirar o quanto você quiser. É claro que isso vai depender do seu trabalho, mas às vezes eu me vejo capaz de tirar muito, porém na questão do dar e receber, talvez eu não consiga ter esse equilíbrio dessa quantidade que eu vou tirar ali, entre aspas, tirar, que eu estou tirando dali. Então, esse dinheiro, ele pode vir com um peso muito grande para mim. Por isso que muitas vezes eu tropeço
dentro dos meus próprios resultados com o mercado. Então, às vezes eu ganho muito, mas com a mesma velocidade que eu ganho, depois eu perco aquela mesma quantidade, ou às vezes até mais. Pode ser Hoje, que ganha, perde, seja exatamente para trazer esse equilíbrio para o sistema. Seria mais ou menos essa linha de raciocínio? Exatamente. E eu nem colocaria a palavra perder, né? Não é que a pessoa perde, ela faz algo para que aquele dinheiro vá embora. então eu tenho isso aí, porque toda vez que eu tenho alguma sequência boa, eu devolvo exatamente o mesmo tanto. Olha isso. É exatamente o mesmo tanto. E o faz alguma coisa que a Dani acabou de falar, Gabriel, muitas vezes vem numa impaciência, numa raiva, o que dentro do mercado a gente chama de fúria, e Muitas das coisas vezes do gênero. também era o seguinte, quanto mais eu subia a mão, chegava uma hora que eu falava que, tipo assim, ou não merecia, ou algo do tipo. Eu senti que aquilo ali não era pra mim. Eu Olha, tava fazendo algo que tava fora da minha realidade. olha isso. Aí Ô acabava que eu não Ed, conseguia subir. ô Ed, vê se isso que o Gabriel está falando agora e que a gente acabou de falar faz sentido para você dentro do que a gente vem conversando nos últimos 2 dias. Porque eu acho que pode fazer sentido no que a gente vem conversando nesses últimos 2 dias. Entende? Toda vez era a mesma coisa. Com a mão menor ia, com a mão maior não ia. Sendo que pra mim eu gastava aquilo lá no final de semana, não fazia diferença. Olha aí. Mas não ia. Então tem E um era uma caminho pressão que eu aí, vou né? te falar, viu? Tem um caminho aí para você trabalhar esse merecimento, essa pressão, porque isso vai fazer com que você opere de uma forma muito mais fluida, né? De entender que você merece ganhar aquele dinheiro. O mercado está ali, é um trabalho, a gente sabe que é um trabalho, que a gente precisa se dedicar e tal, mas que o mercado está ali à disposição. E que tudo é resultado do meu trabalho. Se eu ganho, ou se eu perco, ou se eu entrego, como a Dani trouxe aqui, é resultado do meu trabalho. Né? Então, isso tem muito a ver também com essa questão do merecimento. Interessante isso. Exatamente. As pessoas, elas querem ser recompensadas e valorizadas pelo que elas fazem. E aí, quando eu entro no valorizada e recompensado pelo que eu faço, aonde é que eu estou nessa questão? Eu olho para quem? Quando eu olho para o valor que eu tenho e para a recompensa do meu trabalho, né? Então seria no caso igual, eu não levava algo como tão profissional. Eu levava tipo assim, não Na é uma brincadeira. brincadeira, mas não era algo profissional, não era alguma coisa séria. Aí acabava que eu não dava tanta importância e pra mim não fluía, não ia. Então, você acabou de falar uma coisa extremamente importante, Gabriel. Né? Não levar a sério, por que que você acha que o dinheiro, tendo energia, Energia. do alma, tendo uma memória, por que que ele levaria você a sério? Pois é, antes eu falava assim, perder, perdeu. Fazer o quê? Bora pra frente. Gente, isso é muito sério. É. Muito sério. Por isso que eu falei hoje no Instagram e repito, não é só sentar na frente do gráfico e operar. É, Tem muita não. coisa por trás. E Não é isso à toa tudo que eu que a tô gente tanto tempo patinando. patinando, e não é à toa que você está tendo o crescimento que você teve nesse último mês, porque você parou para olhar para coisas que até então você nunca tinha olhado. Entende? Essa conversa de hoje aqui, isso abre um caminhão de percepções e encurta um caminho absurdo para a gente aprender a se relacionar melhor com essa energia que é o dinheiro. Isso daqui encurta demais o caminho da gente. O Robson colocou aqui, ó, vivo um dilema nessa questão de dar e receber. Fui ensinado a vida toda na questão de fazer o bem. E às vezes eu sofro, ele colocou entre aspas, o sofro, mas eu sofro, mas tipo, se os outros estão bem, não me importo muito com o meu estado. O que fazer nesse cenário? Merecimento, né? Quem eu quero salvar? Quando eu olho e quero que todos fiquem bem, em detrimento do meu bem-estar. Quem eu quero salvar? É a questão que eu falei lá no comecinho sobre a lei da ordem. Quando eu estou fora do meu lugar, dificilmente o sucesso chega até mim. Então, a partir do meu lugar, e o meu lugar é o quê? Eu, Daniela, primeiro sou filha.
Esse é o meu primeiro lugar que eu ocupei na vida. Depois que eu fui filha, eu me tornei mulher. Depois de me tornar mulher, eu me tornei mãe. Então, eu tenho que olhar para esse meu primeiro lugar. Eu estou lá, eu estou no meu lugar de filha, porque do meu lugar de filha, eu olho para o meu pai e para minha mãe e deixo eles fazerem como eles quiserem. Eles sabem, eu não. Eles já viveram mais. Eu ainda não cheguei lá. Posso ter mais estudo, posso ter mais experiência, posso ter mais conhecimento, mas eu não trilhei o caminho que eles trilharam. A vida chegou a mim um pouco mais fácil do que foi para eles. Interessante. E aí eu tenho que olhar para a minha relação com minha mãe, que é a nutrição que eu preciso dar para a vida, e para a minha relação com meu pai, que é o arriscar, o olhar para algo novo. Essa confiança de fazer algo novo está diretamente relacionada com a maneira como eu olho para o meu pai. Se eu olho para ele e julgo e falo, ele nem sabe das coisas. E eu faço isso. Isso É um sempre dá errado. exercício diário. Isso é um exercício diário. Eu já estou há alguns anos na constelação e eu ainda hoje me pego, muitas vezes, julgando meus pais. É normal. Poxa vida! Aí eu respira, deixa, aceita. É assim que eles são. E tá tudo bem, tá tudo certo. Isso é o honrar, né? Esse é o honrar. E aí eu preocupo com a minha vida, porque enquanto eu estou ali, não, eu vou fazer isso porque minha mãe é mais velha, ela não dá conta, e você dá uma ordem na sua mãe, ou dá uma ordem para o seu pai, porque você se acha muito melhor que ele, porque você já tem muito mais que ele teve. Ali você não tem um lugar de sucesso. O teu lugar de sucesso é lá no seu lugar de filho. E a partir dali fazer algo. Interessante, muito interessante isso. E isso que o Robson colocou aqui, ó, nessa questão de dar e receber, fui ensinado a vida toda na questão de fazer o bem. Quer dizer, isso é uma coisa que vem passando de gerações, pelo que eu entendi. Por isso, pertencimento. Pertencimento. Se ele não pertencer, fizer isso, eu vou cuidar dos outros. Se eu não fizer isso, eu não me sinto parte. Exatamente. E aí entra a boa e a má consciência. Na boa consciência, eu continuo fazendo como todos fazem. Na má consciência, eu sei que aquilo não está legal e que eu posso fazer um pouco diferente. Então, eu honro, eu olho e eu digo, tudo bem, eu aceito tudo o que é, do jeito que é, com o que custou a vocês e custa a mim. Mas eu peço que me abençoem para que eu faça um pouco diferente daqui adiante. Perfeito. Você passa a olhar para você. Fica a dica, Robson. Gabriel também, porque acabou de falar da questão do julgamento com o pai. Gente, pai e mãe... Os dois. Então, ó. Pai e mãe estão diretamente relacionados a sucesso e dinheiro. Por isso que toda a conversa começou com essa coisa de honrar pai e mãe. É a base da constelação, né, Dani? E exatamente. Estão diretamente relacionados a dinheiro e ao sucesso. É muito importante que a gente honre os nossos pais para que a gente tenha um caminho talvez mais tranquilo nessa questão da construção aí do nosso sucesso e da prosperidade financeira também. Exatamente. Dinheiro, ele é vida, ele é nutrição, né? Eu preciso do dinheiro para me alimentar, para poder viver, para poder fazer as coisas. Sem dinheiro eu não tenho nada disso. Concordam? Uhum. Claro. A mãe é a mesma coisa. A mãe é vida, é nutrição. Sem a vida que eu recebi dela, sem a nutrição que eu recebi dela, não tem vida. Eu não tenho nada. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Sim. Nunca tinha pensado por esse ponto. O dinheiro é como se fosse o leite materno, Dani? Exatamente. Exatamente. Uma metáfora que o Bert usa, né? De falar que o dinheiro é o leite materno. Aí, é assim, ó, reconheça, gente, reconheça o valor e o serviço que a sua mãe prestou a você quando você nasceu.
Reconheça o valor e o serviço que o seu pai prestou a você, quando você precisou dele para chegar até onde você está agora. O legal é que eu sou totalmente limitado de tanto que eu critico o que chegou a mim. Olha isso. Nada flui, sempre tem um limitador, alguma coisa assim, que eu sempre julgo, ou então, tipo assim, critico muito do que chegou até mim, de como é as coisas. Eu vou te falar uma coisa, Gabriel. Quando a gente fica nessa posição de julgar o que chegou a mim, é como se a gente dissesse para os pais da gente: não foi suficiente o que vocês me deram até agora, eu quero mais. Exatamente. Quando eu falo isso, te remete a quem falando alguma coisa assim? Por exemplo, você imagina quem falando? Um adulto ou uma criança? Um adulto. Não, uma criança. Não, Uma mas por criança quê? falando. É, uma criança falando: ó, eu ainda quero mais. O que vocês me Ah, deram tá. foi suficiente. É, Eu quero muito mais que isso. Eu mereço mais que isso. Não tá uma bom. birra, né? Uma criança birrenta. Exatamente. E agora fala para mim, criança ganha dinheiro? Não, Criança trabalha? não. Não, criança vive a vida sozinho, faz as coisas sozinho e faz as suas escolhas? Não. Ah, então, pronto. Você Por Então isso que eu fica a dica. tô desse jeito ainda. É, exatamente. É hora de crescer. E como que eu cresço? Exatamente. Honrando os meus pais por tudo que aconteceu. Aí eu libero esse fluxo dessa energia que está ali parada, digamos assim. Não, pior que você falou isso aí, eu senti igual uma carga nas costas, gigante. Cara, mas o caminho é esse, né, Dani? É honrar os pais. É entender o Exatamente. que Imaginem eles fizeram que você tem de vocês, mais importante. imaginem vocês agora, assim. Agora eu tô aqui, aí você imagina que na sua frente está o seu pai e a sua mãe. E você pensa que tamanho que eles têm, que vocês olham agora. Eles são maiores, eles são menores, eles estão perto, eles estão longe. Agora é outra visão. Eu vejo eles maiores e eles estão muito perto. Muito perto. Antes eu via eles menores e muito longe. Agora tá ao contrário. E você tem vontade de continuar olhando para eles ou você tem vontade de sair dali? Não, agora de ficar perto. De ficar perto? É, Então, talvez você esteja tendo agora a oportunidade de olhar para os seus pais como você deveria olhar, como grandes, como nutridores da sua vida. Te deram muito. E quando sente no teu coração olhar para esses dois, você vai sentir vontade de se virar e olhar para a sua vida. Mas quando você fizer isso, Gabriel, você vai sentir a mão da sua mãe num ombro e a mão do seu pai no outro. Como se essa pesou. empurrar. Pai e mãe cria o filho para o mundo. Já ouviu essa frase? É isso que a Dani acabou de falar. Eles te empurrando para a vida. Vai viver, meu filho. Você cresceu. Seria mais ou menos isso. Ô, Rubinho, conta para ele. Você sabe a história, né, de onde estão as moedas? Não. É uma história longa, mas depois eu vou gravar ela então para vocês e aí eu mando. Que ela é uma história mais longa, mas ela é justamente isso. Eu vou dar uma compilada aqui, mas é uma pessoa comum, né? Como eu, como vocês, que uma noite sonha com os pais. E esses pais entregam moedas para essa pessoa no sonho. E aí a pessoa não sabe se são muitas moedas, se são poucas moedas, se elas são de ouro, de prata, qual que é o valor daquelas moedas. Mas ele recebe aquelas moedas e acorda muito feliz e satisfeito. E resolve ir na casa dos pais e agradecer pelas moedas que ele recebeu naquele sonho. E ele fala: pai, mãe, eu sonhei com vocês e no meu sonho eu recebia moedas. Eu vim aqui agradecer porque foi um sonho tão bom, eu estou tão feliz. Foi só isso que eu vim fazer. E quando aquele filho sai da casa dos pais, os pais se sentem grandes e honrados porque entregaram algo para o filho reconheceu como importante. Mas naquela mesma noite, uma outra pessoa teve também um sonho, uma pessoa comum, como eu, como vocês, e sonhou com os pais. E os pais entregavam moedas
Não sabia se eram muitas, se eram poucas. Ou de ouro, ou de barro, ou de cerâmica, ou de prata, não se sabia. Ele teve uma noite agitada, dormiu mal, acordava toda hora. E ele acordou revoltado, com daquele jeito, como se você não tivesse dormido nada a noite toda, o corpo doía. Resolveu ir na casa dos pais. E chegou para eles e disse: eu sonhei com vocês essa noite. E no meu sonho, vocês me entregavam umas moedas e eu vim aqui dizer a vocês que aquelas não são as minhas moedas. Eu mereço muito mais que aquilo. E naquele momento, aquele filho vai embora e aqueles pais se sentem muito tristes e muito pequenos, porque o filho não aceitou esse presente que recebeu dos pais. Dorme com essa agora. Você vem aceitando as moedas que os seus pais te deram ou vem reclamando que foi pouco? Isso entra o julgamento. Quase devolvendo. Então. Devolve não, que elas são suas. Isso pesa, gente, isso pesa. Pesa e pesa muito. Ô Dani, o Gilney perguntou aqui: Daniela, aconselha fazer uma constelação na família de origem? Todas as questões que a gente traz na nossa vida e a gente leva para todos os nossos relacionamentos, elas partem da onde a gente veio, da nossa família de origem. Então, se você sente dentro de você uma dor ou um incômodo que é tão ruim e é tão insuportável que ele te acompanha ao longo de vários dias e vários momentos, sim, procura uma constelação. Show de bola. O Robson colocou aqui, ó: honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os anos de vida. Muito bom, exatamente. Então, pegando eu tinha lido, não sei se foi Pai Rico, Pai Pobre, que tem um trecho assim, não é? Ou é o Homem... Qual livro que é? O Homem Mais Rico da Babilônia? Eu sei que é um trem assim, que tem um trecho, mais ou menos. Eu acho que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Eu acho que é isso lá mesmo. Tem as 5 regras do ouro e tem o ensinamento do pai, tem uma coisa, se não me engano, exatamente. É no Homem Mais Rico da Babilônia. Eu li, mas para mim não encaixou tanto, não fez tanto sentido. Agora com ela explicando direito, realmente encaixou e eu consegui compreender. Então talvez você possa até ler o livro de novo, porque agora você vai ter uma Sim. outra visão. E antes não tinha encaixado tão bem. Eu tinha entendido, vi que era necessário, mas não soube como fazer, não entendi direito. Uhum. Daniela. Oi. Eu acho que eu escrevi no chat que eu estava cuidando das crianças aqui, agora eu estou mais tranquilo. Eu sinto sim, depois de hoje, depois de ouvir você falando, eu acredito que eu sinto sim essa vontade de fazer essa constelação na família de origem. Tanto que você falou que o pai coloca a mão de um lado, a mãe coloca a mão do outro e você caminha, né? Na minha infância, eu tive a falta do meu pai. Meu pai... Eu também. Hoje eu grande, eu entendo que o que ele fez foi para dar uma vida melhor para a gente, foi para tipo, colocar comida em casa, comprar as coisas para a gente e tudo mais. Mas eu tive a ausência do meu pai porque ele trabalhava viajando. Ele não é caminhoneiro, mas ele trabalha no correio e na época que a gente estava, tipo assim, começando a nossa adolescência, ele começou a viajar, ficava 30 dias numa cidade, 30 dias em outra, segurando férias de outras pessoas. Então ele vinha em casa, às vezes até os próprios vizinhos que moram, até os próprios nossos vizinhos perguntava para ele se ele morava ali, porque não via ele em casa. Chegava, passava um final de semana e já viajava para outra cidade, entendeu? Então, assim, passava 30 dias fora. Então, assim, tudo que eu tinha que fazer, até hoje mesmo, tudo que eu ia fazer, eu tinha que pedir para minha mãe. Eu falava: mãe, quero isso. Mãe, preciso de dinheiro. Sempre era minha mãe. E ela, quando depois de grande, já com 16 anos, que queria sair para algum lugar, para festa, alguma coisa assim, pedia para ela e ela falava: pede para o seu pai. Eu deixava de ir nos lugares que eu queria porque eu tinha que pedir para o meu pai. Que eu não queria pedir para ele porque eu sabia que ele ia dizer não. Ou se ele dissesse não, mesmo se ele não dissesse não, ele ia falar assim: pede para sua mãe. Então, tipo assim, eu não tive uma convivência com meu pai
para mim, tipo assim, ter uma afinidade boa com ele, com relação a Sim, essa adolescência. sim. E Você é pai, né, Gilney? sim, sou. Sim. E quando você olha para os seus filhos, daí do seu lugar de pai deles, você consegue entregar para eles o quê? Aí é que tá. O que Aí é você que tá. recebeu? Aí é que tá, Daniela. Porque, assim, quando eu fiz o curso com o pessoal da Cuba Inteires, que eu falei pro seu Rubens, que ele pergunta pra gente, qual Seu que é, por Rubens. qual... Oh, meu Deus. Aí pesou. Eu vim, hein? O seu Rubens, na primeira aula dele, ele fala assim, qual que é o seu intuito com o mercado? Por que que você está entrando no mercado? Por que você está procurando o mercado? E assim, a minha resposta para ele foi que eu sou servidor público, só que eu resido em outra cidade. E minha cidade eu fico 150 quilômetros da minha casa, entendeu? E eu passo a semana fora. E final de semana que eu venho para casa. Então, assim, eu tô vendo eu hoje como era meu pai ontem com a gente. Sim. Então, assim, se eu continuar assim, vou entregar a mesma coisa que o meu pai entregou para mim para os meus filhos. E é por isso que eu estou procurando o mercado, porque eu quero sair do lugar que eu estou para buscar uma outra coisa, para entregar uma coisa melhor para os meus filhos. E sabe qual que é esse caminho? Não. Olha para esse seu pai e diz para ele: sim, pai, eu sei que era difícil para você ficar fora de casa tanto tempo. Eu sei que você queria estar na sua casa com seus filhos, como eu quero estar na minha casa com os meus filhos. E eu entendo que foi assim que precisou ser para que a gente tivesse o que a gente teve. A hora que você concordar com isso, Gilney, dentro do seu coração, você vai conseguir alcançar o que você quer, que é estar junto dos teus filhos durante a semana toda. Sensacional. Fica a dica, Junei, que isso é um exercício para você fazer. Se você não tiver conseguido, ainda bem que a aula está sendo gravada, depois você pode voltar, anotar tudo isso que a Dani falou e fazer esse exercício. Porque, como eu falei, é colocar a engrenagem para rodar de forma fluida. E é impressionante que a hora que você realmente aceita no coração, o negócio acontece de uma forma que não tem explicação. É difícil de contar, é difícil de explicar, mas está dentro do sentir. É muito, muito, muito bacana. O Bert, ele morreu aos 93 anos, né, no ano passado, e ele escreveu uma carta para o pai dele. Já muito velho ele estava quando ele escreveu essa carta, que foi o que ele conseguiu entregar para o pai, ele demorou uma vida para compreender. Então, não espera, Gilney, que você faça isso de hoje para amanhã. Talvez demore para compreender. Eu acredito que possa demorar sim. Uma outra situação que aconteceu agora no mês de agosto. A gente tem uma terra, uma fazendinha pequena, perto, 700 quilômetros da nossa cidade que a gente mora. Eu moro na mesma cidade que meus pais. E quem cuida dessa terra é meu avô. E meu pai não dá muita atenção para o meu avô. E no mês de agosto ele adoeceu, teve um derrame, não sei o que aconteceu direito com ele, que ele parou de cuidar dessa terra nossa lá, entendeu? Então a gente foi nessa terra para vender o gado que tinha, colocar a terra à venda, anunciar a venda, entendeu? E assim, na terra, conversando com só eu e meu pai nessa terra, lá na fazenda, conversando com ele, eu falando para ele, para a gente vender, que ele não queria. A gente vender e tal, investir em outro lugar, porque era muito longe, a gente não ia. E ele falou, não, eu vou aposentar e eu vim embora para cá. Eu falava para ele, você vai aposentar e você vai ficar sozinho, porque eu não vou vir aqui te ver, não. E seus netos também não vão vir, não. Se a gente vai tirar a festa, a gente vai para outro rumo. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu vou ver eles. Eu falei, não vai, porque a gente vai tirar a festa, como é que você vai ver eles? A gente vai viajar. Mas, tipo assim, para ele não ficar lá, entendeu? Até ele entender que tinha que vender aquilo lá. E ele entendeu, chorando e tudo mais comigo. Ele falou, vamos vender então. Beleza, vamos vender. Aí, eu e ele conversando lá, quando eu falei para ele que ele tinha me mandado embora de casa. Só que assim, e eu não queria ter ido, porque ele não me perguntou nada. Assim, ele me mandou embora. Eu entendo isso.
como se ele tivesse me mandado embora de casa. Da seguinte maneira. Quando eu formei, eu morava com eles, né? E, tipo, formei, o que eu vou fazer agora? Tem que arrumar um serviço. O que ele fez? Meu pai trabalha no Correio, em Cuiabá, é uma cidade que fica 500 quilômetros da minha cidade. Ele arrumou um serviço no suporte dos Correios para mim, que eu sou formado em informática. Ele arrumou um serviço para mim no suporte dos Correios, em Cuiabá. E assim, eu formei hoje, por exemplo, amanhã já tinha um emprego. Ele falou assim, ó, o emprego tá lá, você pega um ônibus hoje, pega as suas coisas e vai. Eu peguei e falei assim, mas como assim? Tá bom, então, caí de bandeja no negócio e fui. Passei 2 anos fora, fiz pós-graduação, minha mãe insistiu para fazer pós-graduação e tudo mais. Só que, tipo assim, ele me empurrou isso, tipo, bela abaixo. Eu não queria ter ido. Ele nem sequer perguntou, você quer ir? Tem essa opção, tal, ou você quer procurar alguma coisa aqui na cidade mesmo. Simplesmente, arruma suas coisas, o serviço está lá, você começa a trabalhar amanhã. Então, tá, fui. Aí, nessa conversa que eu tive com ele na fazenda, eu falei isso para ele, que eu não queria ter ido. Dessa forma, ele me mandou embora de casa. Ele chegou e contou para minha mãe. E que ele guarda isso como que ele não queria ter me mandado embora. E eu guardo isso como se ele tivesse feito isso. E ele contou para minha mãe me chamar a atenção. Eu falei assim para ela, olha só, eu guardo isso como se ele tivesse sim me mandado embora. Porque realmente eu entendi dessa forma. Ele não me perguntou nada. Eu tinha outros planos para mim, por exemplo. Eu queria ficar, eu tinha uma namorada aqui na minha cidade. Eu tinha tudo aqui, meus amigos eram tudo aqui. Ele simplesmente me empurrou de goela abaixo e foi embora, entendeu? Eu passei 2 anos fora sem ter contato direito. Tá, então isso ele guarda com coisa. ele. Eu acho que você precisa dar uma olhadinha para esse pai, para que você olhe com honra o que você recebeu dele, que foi muito. Pelo teu relato, eu percebo que você ainda exige muito desse pai. Ele já não tem mais nada para te entregar, ele já te deu o suficiente, que foi a vida e as oportunidades. Sabe qual que é a função do pai na vida da gente? É dar um chute na bunda da gente, desculpa o termo, mandar a gente para a vida. Ele Queria pro mundo. Fez isso com você de uma maneira genial, porque ele te colocou no caminho que ele conhecia. E assim ele achou que estava fazendo bem para você. E você, por honra e por pertencer, foi até lá para ver o que era. E ficou e permaneceu por 2 anos lá. E você aprendeu algo nesse período que estava lá. Sim. Tem algo de bom aí, Gilney. Eu acho que está precisando encontrar o que Em de tudo bom tem, né? veio disso tudo. É o ângulo de visão. Exatamente. Em tudo na vida tem ponto positivo. Exatamente. Existem sempre 2 alternativas. Eu ouço muito isso do meu pai. Meu pai sempre fala que a gente tem sempre 2 escolhas. Todos os momentos a gente tem 2 escolhas, até para a maior dor que a gente viver. A gente pode olhar pela via positiva e aprender algo com aquilo. Ou para a via negativa e permanecer reclamando. E tudo que eu reclamo e tudo que eu rejeito fica cada vez maior. E você ainda perde a experiência daquilo que passou, né? Exatamente. Perde a oportunidade de aprender com aquela experiência, com certeza. Exatamente. Eu vou te falar uma coisa, Junei, faz um exercício você com você mesmo. Quando você olhar para os seus filhos, enxerga nos seus filhos o seu pai. E quando os seus filhos olharem para você, veja nos olhos deles a admiração que você gostaria de ter dos olhos deles, é a mesma que você tem que ter para olhar para o seu pai. Aí você vai receber dos seus filhos. Vou tentar fazer isso. Tentar não, porque quem tenta, aí usando a PNL, quando você fala eu vou tentar, você está programando para falhar. Fala eu vou Eu dar já o ouvi meu isso, melhor. exatamente. Eu vou dar o Então, meu eu vou melhor, eu fazer vou isso. fazer, exatamente. Exato. É um exercício de observação. Você seja para os seus filhos o pai que você gostaria de ter tido. Mas saiba que você é muito do pai que você teve. Uhum. E você só vai conseguir entregar isso para os seus filhos
quando você receber do seu pai na totalidade o que ele te entregou. E foi muito. É Sensacional. o que você falou, né? Você aceita o que veio para trás e mexe um E pouquinho. meu pai, ele é servidor, ele está quase aposentando no Correio. E o sonho, quando ele era mais novo, ele falava que o sonho dele era que eu trabalhasse no Correio, né? Aí eu peguei, fiz o concurso, tal, passei, e no dia de fazer a prova física em Cuiabá, eu esqueci meus documentos na barra. E eu colocava minha habilitação junto com o documento da moto que eu tinha na época. E entreguei, como a moto ia ficar, e eu ia de ônibus para outra cidade, entreguei os documentos para ele, para meu pai mesmo, que ele ia ficar com a minha moto. Aí quando chegou na cidade, que eu fui fazer a prova, cadê meus documentos? Aí não teve como eu fazer a prova. Aí eu liguei para minha mãe, chorando, explicando a situação que eu tinha esquecido e tal. Ela simplesmente falou assim, meu filho, coisa melhor para você vai surgir. Não se preocupe, não fica preocupado. Eu falei, mas meu pai vai ficar triste, meu pai isso, aquilo, outro. Era o sonho dele e tal, não sei o quê. Mas era o sonho do seu pai, não era o seu sonho. Talvez não era para você isso. E coisa melhor vai acontecer. Eu falei, beleza, então. Isso aconteceu em agosto, em novembro eu fui aprovado em outro concurso que eu estou servidor hoje. E, tipo, o concurso que eu tinha feito para o Correio era para me entregar carta na rua, no sol quente. Hoje eu trabalho numa sala própria minha, que eu dou manutenção em computadores, no ar-condicionado o dia todo. E, tipo assim, foi muito melhor do que ter ficado no sol quente na rua entregando carta, né? Aí a minha mãe Sim, falava agora assim, eu quero te fazer uma pergunta. Qual que era a função do seu pai no Correio? Ou era? nessa época ele era carteiro, ele tem a função de carteiro. Só que nessa época ele trabalhava segurando férias, que nem eu falava. Na época era a função volante. Ele segurava férias 30 dias na cidade, 30 dias em outra, segurando férias de outras pessoas, entendeu? E assim, na época ele não entregava carta, ele fazia isso, só trabalhava dentro da agência. E hoje ele é gerente da agência em Barra do Garças, vai fazer 15 anos que ele é gerente e também não entrega carta. E assim, eu não sei se era isso que ele queria para mim, porque a função que tem o carteiro, ele não cresce não cresce dentro da empresa. A função do carteiro é entregar carta. O máximo que ele vai fazer é ser o chefe de transporte, por exemplo. Só que isso fica em outra cidade, não seria na minha cidade. Se eu quisesse crescer, por exemplo, eu teria que ir embora, dentro do Correio. E só. Ele conseguiu crescer dentro do Correio sendo gerente da agência. Sim, mas ele começou em qual função, Juninho? Ele era carteiro, entregava carta. Ótimo. É aí que a gente tem que ficar. Ele era carteiro. E ele entregava Isso. cartas no sol quente, Isso. né? Vamos olhar isso para toda essa batalha desse pai que entregou carta no sol quente, depois foi cobrir férias em tudo quanto é lugar e se manteve longe para trazer sustento para casa. E hoje ele consegue ser gerente de uma agência. Olha o crescimento dele. Exato. E olha o que você recebeu dele. Olha essa herança. Isso é muito. É agradecer, honrar e falar que pode pedir permissão para fazer um pouco diferente, né, Dani? Sim, isso vai muito exatamente. ao encontro do que eu vivi, da minha experiência. Exatamente. Uhum. E é impressionante a leveza que traz quando isso entra nos eixos. Legal que é duas coisas, né? Ou você aceita ou você revolta. Perfeito. E a maioria das pessoas, como eu, assim, é meio revoltado contra o que eles decidiram. E aí é onde Ô, vem Pedro, todo emaranhado. Ô, Pedro, pode falar isso aí, eu que tô falando. Não, eu vou só ler uma pergunta do Antônio aqui antes, que aí eu te chamo, Pedro. O Antônio colocou aqui, Dani. Minha mãe se foi, eu tinha de 7 para 8 anos de idade. Queria saber como a falta desse ser tão importante para a gente influencia nos nossos resultados hoje. Muito, muito. Né? Você olha para aquela presença que não está mais ali, né? Mas alguém cuidou de você quando ela se foi, não cuidou? Ou você ficou sozinho de tudo? Antônio, você está aí? Sim, cuidou, sim. Cuidou. Então,
Compreenda que uma mãe, quando o destino dela é deixar um filho, igual a sua deixou você, ela permite que outra pessoa cuide desse filho. E você, Antônio, tem muito dela dentro de você. O que você tem dela já é suficiente para você dar conta da sua vida. É uma falta. Olha para ela e diz para ela: mãe, como eu sinto a sua falta. A gente não ignora nada, né? Só aceita. Exatamente. Só aceita. Perfeito, Gabriel. Esse é o caminho. Nada, não tem como ignorar as coisas, mas é igual a raiva, a paciência. A gente só aceita e traz junto. Exatamente. Inclusive, eu tenho um carinho muito enorme, né? Que foi uma irmã minha que cuidou mais de mim, né? E o meu carinho por ela não é mais, mas é mais especial do que com os outros, sei lá. Então, Antônio, olha só, essa sua irmã que cuidou de você, ela também perdeu a mãe dela, Sim, né? E olha quanto amor ela entregou para você quando essa mãe se foi. sim. Obrigado. Ela deixou de lado a dor dela para cuidar de você, que possivelmente é mais novo que ela. Deixa eu cuidar dele, que ele talvez sinta um pouco mais que eu. Aí eu deixo a minha dor de lado e vou cuidar de alguém. Olha como você recebeu. Honrar isso, olhar para isso dessa forma, com certeza. Show de bola. Tá bom, obrigado. Pedro. Oi. Fala, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, Daniela. Boa noite. A minha situação é um pouquinho meio complicada, que ela envolve também família e dinheiro, que é que um lado, há pouco tempo, né, minha mãe também se interessou sobre energia, de dinheiro e tal, e ela me passa bastante esse estudo que ela faz também. E só que pelo lado do meu pai é uma pessoa que sempre teve problemas em relação ao dinheiro, a saber lidar com o dinheiro que ele recebia, que é significativamente razoável. E eu sempre ouvi da minha família que meu pai não sabia lidar com o dinheiro, sempre teve problema com o dinheiro. Eu cresci ouvindo essas coisas sobre ele. E a minha dúvida é na questão de honrar, que eu acho que eu sou um filho bastante carinhoso com meu pai e com a minha mãe. Às vezes até sou muito exagerado. E eu não falo com meu pai tem 2 anos. Eu acho que eu tentei honrar demais ele, proteger ele em relação a essas coisas que eu ouvia, que ele tinha problemas com dinheiro e tudo mais. Ele acabou se envolvendo com uma pessoa mais nova e eu estava vendo meu pai se afundando. Meus pais são divorciados já há bastante tempo, mas era um convívio que dava para conviver. O meu pai, minha mãe e eu, todo mundo tranquilo. Às vezes, nos meus aniversários, meu pai ia com a mulher dele, minha mãe ia, não tinha problema nenhum em relação a isso. E eu estava vendo o meu pai se afundar em relação ao dinheiro, mais do que ele já tinha os problemas dele, e eu tentava proteger ele no caso dela, né? Que aí eu via que ela era a causadora daquilo tudo que tá acontecendo com ele. E aí no final no meio de 2018, 2019, eu tinha acabado também de sair do exército. Meu pai sempre foi presente, não presente no caso, ele sempre estava comigo, mas ele não era aquela pessoa que, como é que tá na escola? Vamos sair para comprar uma roupa, não era esse tipo de pai.
mas ele sempre estava presente ele comigo, me levava para a gente viajava juntos, me pegava final de semana, a gente passava final de semana junto, ia para jogos de futebol e tal. E no final, no meio de 2019 eu tive um dinheiro para receber que era por causa do corte da minha pensão, né? E aí foi também relativo ao que ele recebeu por ter se aposentado. Eu recebi 10%. E como ele também já era de maior, então eu poderia resgatar esse dinheiro. E eu vi o meu pai em questão de menos de um ano, ele simplesmente gastou tudo que ele tinha, né? Tudo que ele trabalhou para resgatar aquilo tudo, para poder viver tranquilo. Eu vi ele perdendo tudo e eu ainda não tinha resgatado o meu, que, no caso que veio dele, né? Mas isso era tudo em questão de justiça. Não foi ele pegou uma porcentagem e quis me dar. Não, era da justiça. A justiça determinou que 10% ia vir para mim e tal, por causa de pensão e tudo mais. E aí, eu sabia exatamente quanto que ele tinha recebido, mas eu nunca pedi nada. Nunca pedi nada, muito pelo contrário. E ele foi acabando com esse dinheiro todo, e aí foi chegando na minha vez de pegar esse dinheiro para mim e fazer o que eu queria fazer, que era fazer os meus cursos, comprar as coisas que eu precisava comprar. E aí, quando eu estava próximo a eu pegar esse dinheiro, eu corri tudo sozinho, eu procurei advogado sozinho, porque eu precisava de um alvará e tudo mais. E quando chegou próximo, ele me pediu o dinheiro para ajudar ele a pagar algumas contas que ele tinha. E aí aquilo me deixou muito chateado, porque eu sabia exatamente o quanto ele tinha recebido, que aquilo ali era o suficiente para ele viver o resto da vida. E ele queria pegar aquele pouco que eu tinha para tentar resolver alguma coisa. Eu fiquei pensando, poxa, realmente o que as pessoas falavam do meu pai, minha família, parte de mãe e da parte de pai, falavam que meu pai não tem realmente controle com dinheiro. Ele não sabe lidar com dinheiro. Mas mesmo assim eu falei, tudo bem, pai, a gente vamos esperar sair esse dinheiro e a gente vê, cara, o que pode fazer. Eu tinha vontade de poder dar entrada em um carro, comprar um carro também. E o que é que você fez com esse dinheiro, Pedro? Então, aí é o que tá. Eu vou continuar o raciocínio, aí você vai entender o que aconteceu. Eu já sei o que aconteceu, mas eu acho que é uma coisa que está assim, quando vocês falaram em honrar, meu coração acelerou e eu também estava criando coragem aqui para falar para vocês. E então, essa mulher, que é namorada, esposa, não sei, enfim, dele, falava para ele, isso que eu soube pelo meu irmão, parte de pai, que eu não ia ajudar ele, quando o dinheiro saísse. E eu ia ajudar ele, mas talvez não seria da maneira que ele acharia que eu ia receber, que eu ia ajudar, do tipo de pagar tudo. Talvez eu poderia dar uma aliviada para ele. Aqui é um negócio de dinheiro, tá tendo E uma mulher que faz constelação. deixa eu tentar aqui tomar um raciocínio. E ela comentou para ele dizendo que eu não daria esse dinheiro para ele. E aí eu estava uma vez em casa e o meu advogado me mandou mensagem dizendo que alguém se passando pela minha mãe e pelo meu pai foram no fórum para saber como é que estava o andamento do alvará. E aí aquilo ali me chocou, porque aí eu cheguei para minha mãe e falei, aí eu falei, pô, minha mãe e meu pai foram no fórum para saber do alvará. Aí eu perguntei à minha mãe, falei, mãe, a senhora foi lá no fórum para saber? Ela falou, não, eu não fui não. Eu falei, ué, o advogado falou que uma menina lá falou que passaram lá perguntando sobre o processo, que se passou pelo meu pai e pela minha mãe. E aí eu fiquei chateado com meu pai. Aí depois o meu irmão me contou isso, né? Que
que ela estava falando para ele que eu não ia ajudar ele e tal, e aí eu falei, e aí enfim, aí saiu aí antes de sair o dinheiro, eu liguei pro meu pai e falei, pai, cara, por que você foi lá e tal? Pô, você não acredita em mim e tal? Eu não falei que ia ajudar você e tal. Ele, não, é porque ela ficou falando que você realmente não ia me dar e tal, que você não ia me ajudar. E aí eu fiquei muito revoltado com isso e desde então a gente nunca mais se falou. Mas o meu... aí agora, para entender um pouco melhor, eu parei de falar com ele não por questão de dinheiro, mas sim porque ele não confiou em mim. E eu nunca dei motivos para não confiar em mim. E para ele, a gente se parou de falar por causa de dinheiro. E eu sempre ouvi também falando, que meu pai sempre falava também que dinheiro causa problema, entre outras coisas, formas negativas para se referir ao dinheiro. E eu sei que isso influencia bastante. Eu sempre trabalho isso com a minha mãe. Graças a Deus, a minha mãe, ela tem uma outra visão sobre dinheiro e ela me passa essa visão. Eu sei que essa visão é totalmente errada, mas eu tenho, às vezes, um receio de acabar trazendo alguma coisa dele para minha vida. Enquanto você tiver com receio de trazer alguma coisa, você certamente vai trazer tudo que você rejeita nele. Respeita o destino do seu pai, Pedro. Ele escolheu essa pessoa com quem ele convive. Respeita o destino dele. Você não precisa entregar tudo seu para ele. Você pode pegar, esse dinheiro é seu, de direito. Poderia pegar esse dinheiro e usar para algo que você precisasse naquele momento. Sem peso. Talvez por algum motivo seu pai ele não tenha uma boa relação com o dinheiro, porque dentro do sistema familiar dele, seja assim que tenha que ser feito, para que ele possa pertencer, para que ele possa honrar os dele. Mas você pode olhar para isso de uma maneira diferente. Sim, foi o que eu fiz. Na real, eu não... Como eu parei de falar com ele, eu também não ajudei em nada. Não, literalmente parei de falar. Vai fazer quando você tiver anos. uma dificuldade, isso vale para todos. Quando vocês tiverem uma dificuldade muito grande em relação ao pai ou em relação à mãe, igual o Pedro está relatando, é uma dificuldade. Ele está há 2 anos sem falar com o pai. Então, eu quero que vocês façam um exercício também muito simples. Imagine que atrás desse pai estão o pai e a mãe dele, seus avós. E aí você fecha os seus olhos e diz para os seus avós, eu não dou conta de cuidar dele. Só o pai e a mãe podem cuidar dele. Cuida dele para mim, vô e vó, porque eu preciso seguir meu caminho. Minha avó fica doida. Só faz, Gabriel. Só faz. Isso daí, gente, é pedir a bênção, que a Dani falou várias vezes aí, para que a gente possa seguir o nosso caminho, entende? Porque é natural que, de alguma forma, a gente queira compensar o que o nosso sistema, eu vou chamar de sistema, fez lá atrás e hoje estava reverberando. Então, é natural a gente dar sequência, ter padrões de comportamento, como é a minha história, familiar, como o caso do Gilney, que trouxe aqui agora com a questão do pai dele, com a questão do correio, é muito natural. Porém, a vida é nossa. E a gente também tem o direito de escolher o que fazer com a nossa vida. Mas a gente não pode esquecer dos nossos antepassados. E a gente não pode, como o Gabriel falou, ou a gente aceita, ou a gente, você usou uma palavra... Revolta. A gente não pode revoltar com aquilo. A gente aceita, internaliza, agradece, honra e pede a bênção para que a gente possa fazer um pouco diferente do que foi feito. Para que dessa forma a gente coloque essas engrenagens no lugar, digamos assim, e as coisas comecem a fluir de uma forma mais natural. Faz sentido, Dani? Total. Respeitem o destino
dos que vieram antes de vocês. É como se a gente tentasse fazer, tipo assim, desenvolver a vida deles e largasse a nossa de lado. É como se a gente tentasse fazer isso. Enquanto eu estou tentando cuidar do meu pai ou da minha mãe, eu faço por ele porque ele não dá conta, ou pela minha mãe porque ela não dá conta, a minha vida está ali e não tem ninguém cuidando dela. Entendi. Então a gente larga, é E, como se a gente desse uma vaga na nossa vida, então, deixar assim, exatamente. E se o seu enrolando. lugar tiver vago na sua vida, alguém vai vir e ocupar. Seja um filho, seja um irmão, alguém vai ocupar esse lugar. E aí vai parecer pesado para essa pessoa também. E assim sucessivamente, até que alguém nesse emaranhado todo de gente possa despertar a consciência para um olhar um pouquinho respeitoso para o destino de cada um e escolher olhar para o seu próprio. Como seria, então, o meu papel de honrar? É aceitar o destino que foi reservado para ele, no caso? Exatamente. Respeitar, não é aceitar. Você não tem que diferente. aceitar nada. Sim. Ele veio antes de você. Sim, sim. Você não tem que nem aceitar nem concordar. A É. palavra é respeitar. Pedro, sabe quando você tá na praia e aí você tá assim, o mar tá calmo, tranquilo, e aí você fica boiando, vem aquela ondinha, te joga para lá, para cá, lá no fundo? Uhum. É isso que você tem que fazer, se render a tudo que foi como foi, com o preço que custou e custa ele. E o preço que custou e custa você. Mas você vai fazer um pouquinho diferente, com a bênção dele. Uhum. E não vai salvar ele de nada, não. Você é só o filho, volta para o seu lugar de filho. Respeita o destino dos seus pais. Respeitando o destino dos que vieram antes da gente, a gente respeita os resultados que a gente tem na nossa vida. Aí você está respeitando o seu trabalho. E você está conseguindo, quando você faz esse respeito, essa reverência, você equilibra o dar e o receber, o dar e o tomar. Quando você diz sim para o que veio antes, né? Uhum. E aí o dinheiro é uma consequência de toda essa postura, porque o dinheiro vai chegar até mim de uma maneira leve, e vai me trazer alegria, e vai me trazer sustento, e vai ser um presente receber ele. E que se na vida eu tiver tanto dinheiro para que eu possa usufruir dele e ainda deixar algo para os que vierem depois de mim, eu possa deixar com a leveza de ser um presente. Uhum. Com tudo resolvido dentro de mim, com todas as minhas relações equilibradas e respeitadas dentro de mim, para que eles recebam esse dinheiro como um presente e não como uma missão de fazer algo com isso. Show de bola. Entendi. Show. Deu uma clareada agora, hein? Ô, nossa mãe. Ô, gente, eu vou falar uma coisa. Amanhã eu vou assistir esse encontro de novo, hein? Isso daqui, meu Deus, merece... Vale a pena ver de novo, toda sessão da tarde. Bem isso. Pessoal, são 11h31. A gente já está aí há quase 2 horas aqui conectados. E eu vou agradecer imensamente a Dani, novamente. Obrigado, Dani, de verdade. Ô, Rubinho, eu posso terminar contando uma história? Claro que pode, fica à vontade. É uma história rápida. Eu ia até te perguntar quanto tempo que ainda faltava, porque eu... Não, na verdade, a gente não tem tempo, não. É só mesmo... É que tá tarde, né? Preocupação mesmo. Seu Rubens, a Dani já tá até com a mão no queixo. Eu achei que ela tinha cansado de falar. Não cansei, não. Ih, eu adoro esse assunto, eu fico aqui horas a fio. Eu quero contar uma história para vocês e como eu contei da primeira vez, eu vou pedir que vocês ouçam com o ouvido do seu coração e que vocês façam uma viagem aí na memória de vocês de quando cada um de vocês era uma criança. Uma criança, quando ouve uma história, ela quer ouvir 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Cada vez que uma criança ouve uma história, ela olha diferente para aquela história. Então, é assim que eu quero que vocês ouçam essa história que eu vou contar para vocês. Era uma vez e não era uma vez. Uma casa num vale
Uma casa simples, de janelas simples. E havia um pai e uma mãe. E nessa casa nasceu um filho. Aquele filho trouxe muita alegria para aqueles pais. E à medida que aquele filho foi crescendo, a mãe deixava que ele brincasse um pouquinho na sala e ele chegava na janela e via o que tinha de fora ali daquela casa simples, mas que tinha muito amor. Esse filho foi crescendo e a mãe permitiu que ele pudesse brincar do lado de fora de casa. E ele brincou no jardim. Brincava no jardim, na horta. E tinha uma cerquinha de madeira. E à medida que ele crescia, ele começou a conseguir enxergar em cima da cerca de madeira. E ele pôde ver que lá no alto de uma montanha tinha uma casa com as janelas douradas como ouro. Uma casa enorme e as janelas brilhavam muito. Então, ele desejou, naquele momento que ele viu aquela casa, morar naquele lugar. Como deveria ser aquele lugar, aquela sala deveria ser enorme, a mesa farta de muita comida e muitas pessoas. Os quartos imensos, com muito conforto. Os jardins eram incrivelmente grandes. E ele foi crescendo, e a mãe permitindo que ele pudesse ir brincar um pouquinho mais distante de casa. Um dia ele pegou a bicicleta e pedalou até aquela casa. E quando ele chegou lá, a decepção tomou conta daquele menino. O jardim não era tão bonito quanto ele imaginava. Tinha uns matos, era um pouco mal cuidado. As janelas não eram douradas. Elas estavam até um pouco deterioradas. A porta, gasta pelo tempo. Faltava zelo, cuidado e carinho naquela casa. Não existia a fartura que ele imaginava, nem a vida que ele acreditou que tivesse ali dentro. Era um silêncio e uma escuridão dentro daquela casa. Ele rodopiou a casa, olhou em volta tudo, e lá do alto daquela montanha, ele viu o vale lá embaixo. E quando ele olhou no vale lá embaixo, ele percebeu que tinha uma casa, que saía uma fumaça pela chaminé. Uma casa simples, pequena, com um jardim muito bem cuidado. Ele reconheceu aquela cerca. E quando ele firmou a vista, ele percebeu que o reflexo do sol fazia com que aquelas janelas daquela casa simples ficassem douradas como ouro. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Rubinho, pela confiança. Eu agradeço, Dani, muito. Eu estou à disposição, quando quiser que eu volte, que eu adorei, eu quero aprender com vocês aí, traders. Dani, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por ficar esse tempo todo aqui com a gente, transmitindo o teu conhecimento com todo esse carinho que você transmite. E você passa esse amor, esse carinho na tua voz. E a gente consegue sentir isso daqui. Muitíssimo obrigado. Com certeza a gente vai querer que você volte mais vezes. Acho que na balança vai até dar diferença, porque eu vou falar com você. Já caiu o peso. No próximo encontro. Já pode voltar nos 15 dias, né, Janderson? Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Obrigada pelo compartilhar de vocês. Eu aprendo também a todo momento que eu ouço o relato de cada um de vocês. E isso me permite para que eu olhe para os meus próprios pais e honre também a vida que eu recebi deles, todos os dias. Que assim seja, eu também. Muitíssimo obrigado. Pessoal, a gente vai encerrando, então. Hoje é dia 25, o nosso próximo encontro dia 9 de dezembro, mesmo horário, 21h45. Beleza? Depois eu jogo lá no grupo de novo, mas... Beleza, valeu, Dani, obrigado. Muito obrigado, Obrigada, Dani. Dani, muito obrigado, Dani. Obrigado, Rubens. Valeu. Obrigado, Dani. Valeu, galera. Tamo junto. Tô até confuso aqui. Obrigadão aí. Valeu demais. Dani, beijo no coração. Sexta-feira, acho que não, mas talvez no sábado, né? Vai ser mais fácil da gente... Tô feliz que eu vou te ver, hein? Estaremos juntos final de semana, bom demais. Tô te esperando. Obrigadão, viu, minha querida? Mais uma vez.
Pessoal, Um beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau. coloquem tudo isso, ouçam tudo Obrigado. com coração, façam esses exercícios que a Dani aconselhou aí individualmente vocês a fazerem já a partir de agora e comece a trazer essa energia, essa honra, esse amor, essa gratidão ao seu sistema, porque eu tenho certeza que isso vai influenciar muito nos seus resultados, como influencia, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, vamos trabalhar isso daí e a gente vai se falando. Grande abraço a todos, obrigado pela presença de todos e parabéns pela presença de todos. Vamos para cima. Abraço. Valeu, seu Rubens. Valeuzão. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, mestre. Obrigado, viu? Tamo Boa junto. noite. Até mais. Um Boa abraço. noite. Até Abraço. mais, boa noite, galera. Falou. Valeu.